Boa noite a todos. Eu sou Vanderlei Gomes da Silva Filho, sou aluno do curso de Análise de Dados e Inteligência Artificial da UFMA. Eu vou falar um pouco para vocês sobre análise exploratória de dados, especificamente sobre as medidas média, variância e desvio padrão, e também sobre o coeficiente de correlação de Pearson, né, que são muito usados aí na análise exploratória de dados. Essa é uma disciplina que é ministrada pelo professor Dr. Raimundo Nonato Diniz Costa Filho, tá? E aí vamos aos assuntos. O primeiro assunto que a gente vai falar é sobre média aritmética, né? A média aí, talvez das medidas que a gente tem na estatística, ela seja uma das mais utilizadas aí no dia a dia das pessoas, né? Você pergunta qual é o valor médio de um carro usado, qual é o valor médio de uma casa em determinado bairro, né? Então você tem várias situações no seu dia a dia que você utiliza a média. E ela é dada por essa fórmula, né? Você pega os valores, né? E vai somando e divide pela quantidade de valores, né? De uma forma mais simplificada aqui. E no final você obtém a média. Então, um exemplo prático disso, imagine que você vai numa escola e você quer saber, né? Existe essa questão de que quando tem muito aluno numa turma, né? Nem sempre todos conseguem acompanhar, né? Pode gerar bagunça, enfim. Então você quer saber qual que é a média de alunos por turma naquela escola, né? É muito lotado, é pouco lotado, né? Como que é isso? Como que é a divisão dessas turmas? E aí, imagine uma escola aí que tem três turmas, né? Ela tem uma turma com 20 alunos, uma com 25 e uma com 30, né? Se você chega e pergunta para um diretor, para um professor dessa escola qual que é a média de aluno, o que, que ele ia fazer? Ele rapidamente ele ia somar esses três números e dividir por três, que é a quantidade de turmas que tem, né? E aí ele obter uma média aí de 25 alunos por turma, tá? Então esse é um exemplo aí de como você pode usar a média no seu dia a dia. Entretanto, a média ela tem algumas situações que ela pode lhe levar para uma análise errada, né? Para você fazer uma análise sem considerar os valores que você está explorando. Por exemplo, tem um exemplo que eu gosto muito, que é um exemplo que você fala sobre tiro ao alvo, tá? Então imagine você tem um alvo que o centro dele vale 100 pontos, tá? E aí você deu o primeiro tiro e errou. Depois você deu o segundo tiro e acertou em cheio, né? Acertou lá 100 pontos. Quando você vai ver para a média, você vai tirar a média disso, 0 mais 100 dividido por 2, 50. Diz que você acerta em média 50 pontos quando você atira, né? Como se você sempre acertasse meio alvo, né? Então, não necessariamente a média representa a realidade, tá? Porque existem valores aberrantes, os dados são muito dispersos, como nesse caso aqui, né? Vai de 0 a 100 em relação à média. Então, tem essa questão da dispersão também. Então, para que você não fique enviesado aí ou faça uma análise baseada apenas na média e sofra aí com essas questões dos valores, com distorções de valores, você pode usar outras medidas. A média é uma medida que a gente chama de localização, no caso de centralidade. Você tem as medidas de dispersão, né, que vão dizer o quanto os dados estão dispersos em relação àquela média. E aí os mais usados é a variância, né? A variância você pega cada valor, subtrai da média, vai somando, subtrai, eleva ao quadrado, depois vai somando e divide pela quantidade de valores, né? Existe uma diferença quando é população e amostra, mas eu deixei aqui apenas de população para simplificar o exemplo, né? Então imagine que você tem os números 3, 5 e 7, né? E aí você vai fazendo aqui, ó, vai somando, vai fazendo 3 menos 5 elevado ao quadrado, 5 menos 5, que é a média desses números, né, elevado ao quadrado, 7 menos 5, depois divide por 3, 267. Uma curiosidade, por que você eleva o número ao 2 ao quadrado? Por que eu não faço direto? Né? Existe um motivo, né? Existe um motivo para isso, que é evitar, primeiro, o cancelamento. Né? Nesse caso aqui, você poderia ter números que são menores do que a média, e ele se encontrar com outro valor lá que é maior do que a média, mas que dá a mesma diferença, e um menos um positivo e um negativo se anularem, né? Então, para você evitar esse cancelamento,
você eleva o quadrado e você sempre vai ter números positivos. Outra questão é dar peso, né? Então, quando você eleva ao quadrado, quanto maior a diferença, maior ela vai, mais contribuição ela vai ter aí na variação, tá? Então, esses são alguns dos motivos, mas se não os dois principais, pelo qual você eleva o número ao quadrado, né? Uma curiosidade aí sobre as propriedades aí da estatística. Mas pelo fato de você elevar ao quadrado, você observa que essa variância ela não representa bem a distância, né, do número para médio ou a dispersão. Porque se você observar 2,67 é um número bem maior do que a diferença que você observa assim de 3 para 5, de 5 para 7 nesse caso aqui, né? E como que eu obtenho um número mais real disso? Aí eu uso uma outra medida que é o desvio padrão, né? O desvio padrão ele já pega a raiz quadrada da variância. Uma vez que a variância tratou de tirar o cancelamento, de dar pesos adequados às variações, agora sim eu posso simplificar tirando a raiz quadrada da variância, tá? E aí eu pego aquele número lá que eu tirei anteriormente, 2,67, e eu chego aqui a 163. Poxa, 163, quando você vê aqui 3 para 5, 5 para 7, já aparece uma dispersão, uma distância aí entre os números e a média mais adequada do que aquele outro número que estava, né, que era 2,67. Então, o desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância que te ajuda aí a ter um número da dispersão mais próximo aos seus números da média, tá? Então, isso é importante você saber, por exemplo, quando você vai comparar alunos, saber se está tendo muito aluno com a mesma média, mas você observa que eles tiram notas diferentes, né? Então tem uma dispersão aí nesse número. O último número que a gente vai falar aqui, o último item, é coeficiente de correlação. Tá? Coeficiente de relação de Pearson, um dos mais usados aí quando vai se avaliar relação entre variáveis. E aí eu vou trazer um exemplo aqui que a gente fez no outro trabalho com dados do Enem. Um exemplo que a gente fez a gente sabe que existe alunos da escola particular, eles tiram notas melhores do que os alunos da escola pública no Enem, né? Então, por isso que existem as cotas, enfim, existe pontuação para quem é aluno de escola pública, existe várias situações. Mas uma coisa que a gente queria saber entre os alunos da escola pública, existe relação entre a renda e a nota do aluno de escola pública? E nesse trabalho que a gente fez, a gente descobriu que quanto maior a renda do aluno, mesmo ele sendo de escola pública, maior era a sua nota no Enem. Então existe uma correlação linear aí nessas variáveis, tá? Mas como que eu calculo isso? Como que eu faço para fazer esse cálculo, né? Existem várias formas de fazer isso no R, no Excel, no Python. No nosso caso, como a maioria das disciplinas que nós estamos vendo no curso são em Python, eu trouxe um exemplo aqui, né? Mais um exemplo prático. Eu já mostrei exemplos práticos aí de variância, de média, e eu trouxe aqui um exemplo prático para avaliar a diferença entre duas variáveis usando Python. Então, aqui na variável x eu tenho os valores 1, 2 e 3, e na variável y eu tenho os valores 2, 4 e 6. E aí eu uso a biblioteca NumPy, né, que tem vários recursos aí para ciências de dados. Um deles é calcular o coeficiente de correlação de Pearson. Então ele dá um valor aqui de 1, né? Ele dá um valor de 1,0. Mas o que quer dizer 1,0? Voltando aqui no slide anterior, você vê que existem faixas de correlação que essa que esse que essa medida retorna, né? Essa função retorna. Então, quanto mais próximo de 1, maior é a correlação. Então, nesse caso, tem uma correlação fortíssima, porque você observa aqui que à medida que aumenta o número de uma outra variável, o outro número também aumenta. Então, existe uma correlação linear e daria até para você, usando, fazer aí uma regressão linear e prever os próximos números, tá? Bom, pessoal, é isso, né? Essa foi a minha apresentação sobre os conteúdos pedidos pelo professor e vamos para as próximas atividades. Obrigado a todos.